Olá pessoas ligadas no canal VFF. No vídeo de hoje vamos falar quais são as 10 seleções que estão há mais tempo sem participar da Copa do Mundo. Começando pela outrora poderosa Hungria. A seleção húngara chegou 2 vezes na final da Copa do Mundo. Em 1938, quando perderam para a Itália, e em 1954, onde de forma surpreendente perderam para a Alemanha. Além disso, a Hungria é a dona da maior goleada realizada em Copas do Mundo, 10-1 sobre El Salvador na Copa de 1982. Sua última participação aconteceu na Copa de 1986, onde deveria ser realizada na Colômbia, mas que por problemas financeiros acabou acontecendo no México. Naquela Copa do Mundo, a Hungria caiu em um grupo com União Soviética, França e Canadá, e ficou na fase de grupos. A próxima seleção é também uma seleção europeia, a Irlanda do Norte. Seleção que teve como principal jogador da história a lenda George Best, jogador que Pelé elogiou muito durante sua vida. A seleção da Irlanda do Norte jogou 3 vezes a Copa do Mundo, tendo a campanha de maior destaque a Copa de 1958, onde chegou até as quartas. A última vez que essa seleção jogou a Copa do Mundo foi na edição de 1986 e caiu em um grupo com Brasil, Espanha e Argélia, e pro azar deles não avançaram de fase. Finalmente saindo da Europa e indo para a Ásia para falar da seleção do Iraque. A seleção iraquiana para a Ásia até que tem sua grandeza, tendo ganhado algumas Copas Árabes e no ano de 2007 ganhou a competição mais importante daquele continente, a Copa da Ásia. Em Copas do Mundo, a seleção não é nem um pouco tradicional, tendo participado pela única e última vez até aqui no ano de 1986. Caiu no grupo com México, Paraguai e Bélgica e acabou na última posição. Próxima seleção fica também na Ásia, o Kuwait. A seleção do Kuwait tem uma história muito parecida com a do Iraque. Tem até uma certa relevância na Ásia, tanto que venceram a Copa da Ásia de 1980. Mas em Copa do Mundo a equipe não é nada relevante. Jogou apenas uma edição, que foi na Copa da Espanha, no ano de 1982. Essa edição foi a primeira a contar com 27 seleções e obviamente tinha várias seleções estreantes, dentre elas o próprio Kuwait. Naquela Copa, o Kuwait caiu em um grupo com Inglaterra, França e Tchecoslováquia, seleções extremamente poderosas. Vendo que na bola a seleção não ia arrumar nada, os sheiks do Kuwait levaram um camelo para o campo nas partidas da seleção, para ver se dava sorte ou algo assim. Porém, de nada adiantou, pois a seleção amargou a lanterna do grupo. Vamos falar finalmente da primeira seleção aqui das Américas, El Salvador. O país, que já se envolveu em uma guerra por causa de futebol muito entre aspas, participou ao todo de 2 edições de Copa do Mundo, e nas 2 foi ruim, sendo a última participação dela na edição de 1982, a pior de todas, pois foi nessa edição que levaram 10-1 da Hungria. Além da Hungria, tinha Bélgica e Argentina no grupo, seleções essas que pegaram mais leve com a pobre seleção salvadorenha. Gostei de falar das seleções aqui do continente americano, então vamos falar de mais uma, a seleção do Haiti. Acredite ou não, mas na Copa de 1974, que ocorreu na Alemanha Ocidental, o Haiti foi o representante da CONCACAF no torneio. Realmente, em CONCACAF, estavam muito bem representados. Além do Haiti ser uma seleção ruim, tanto que essa foi até hoje a última edição que a seleção participou, eles ainda tiveram o azar de cair em um grupo com Polônia, Argentina e Itália. Aí não tinha muito o que fazer, né, Haiti? Caramba, reparei agora que ainda não falei de nenhuma seleção africana. Então vamos falar. A seleção da vez é a República Democrática do Congo, ou na época Zaire. Agora me responda nos comentários. Quem estava mais bem representado nessa Copa do Mundo? A CONCACAF com Haiti ou a CAF com Zaire? Difícil responder, eu sei. El Salvador sofreu a maior goleada em Copas do Mundo na edição de 1982. Mas até essa edição, a maior goleada era Iugoslávia 9-0 em Zaire. Parabéns, Zaire! Além da Iugoslávia, aquele grupo tinha Brasil e Escócia. Ok, vamos voltar para a Ásia para falar da seleção ping-pong do mundo, a seleção de Israel. Sim, a seleção que o sub-20 da seleção brasileira não pode nem ouvir falar.
Falo que a seleção de Israel é ping-pong porque jogou na Confederação da Ásia, da Oceania e agora é da Europa. A seleção de Israel participou da Copa de 1970 e viu de perto a nossa seleção fazer história, com o Brasil conquistando o tricampeonato. Agora Israel mesmo fez o que todo mundo estava esperando de Israel na Copa do Mundo. Isso mesmo, nada. Caiu em um grupo com Itália, Uruguai e Suécia e obviamente ficou na lanterna. Agora vamos voltar aos primórdios da Copa do Mundo, lá no ano de 1938, para falar de duas seleções que ninguém conhecia antes, nem durante e muito menos depois dessa Copa do Mundo. Leônidas da Silva foi muito mais importante nessa Copa do Mundo do que essas duas seleções juntas. A primeira delas é Cuba, e isso faz tanto tempo que Cuba na época nem era comunista ainda. Cuba foi para a Copa por acaso. A Copa de 1930 foi na América do Sul, a Copa de 1934 foi na Europa, e a FIFA tinha prometido que a edição de 38 seria novamente aqui na América. Porém, a FIFA é a FIFA desde o início, lascou foda para as seleções aqui do continente e fez a Copa de 1938 na França. E para a Europa hoje é tranquilo, em algumas horas você sai da América e chega rapidinho na Europa, mas em 1938 as coisas eram bem diferentes. Pelo fato da FIFA fazer a Copa do Mundo na França e não na América, as seleções aqui da América ficaram tão revoltadas que simplesmente desistiram de participar dessa edição, com exceção de Brasil e Cuba. Daí agora você sabe como foi que Cuba jogou a Copa do Mundo. Cuba até conseguiu surpreender eliminando a Romênia, mas depois pegaram uma seleção que sabia jogar bola e levaram 8-0 da Suécia. A outra seleção que participou dessa edição foi a Indonésia, que na época nem se chamava Indonésia e sim Índias Orientais Neerlandesas. Apesar do nível da seleção atualmente, que nem mesmo na Ásia consegue ser relevante, a seleção da Indonésia está na história como o primeiro representante asiático a jogar a Copa do Mundo. Naquela edição pegaram simplesmente uma das melhores seleções da época, a Hungria, e levaram de 6-0.